O triste fim do atacante Walter. Bom de bola e carismático, o atacante Walter acabou conquistando o Brasil com grandes atuações, mesmo estando acima do peso. Mas agora, em 2024, a realidade é bem diferente. E eu quero mostrar para você nesse vídeo o que estão fazendo com ele agora na reta final da carreira dele. Quem aí não se lembra do atacante Walter? Se você acompanha futebol aí pelo menos nos últimos 15 anos aqui no Brasil, você certamente vai se lembrar dele. Walter, que era um atacante que vivia sobrepeso e mesmo assim jogava muita bola, tinha muita qualidade. Chegou a fazer um Brasileirão ali em 2013 maravilhoso com a camisa do Goiás, marcando golaços, driblando os zagueiros adversários mesmo estando bem mais pesado do que eles. Enfim, um jogador que acabou se tornando um símbolo folclórico até do futebol brasileiro. Vem entender comigo agora o que aconteceu com ele. Quem foi o Walter? Como eu disse, o Walter ficou conhecido no futebol brasileiro por ser um cara tecnicamente muito bom, mas que vivia acima do peso, chegando a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro com mais de 100 quilos. E ao longo da carreira, ele defendeu vários times da elite, times grandes. Jogou no Internacional, Porto em Portugal, jogou no Goiás, Atlético Paranaense, Fluminense, inclusive até no período em que ele jogou no Fluminense, ele chegou a dar uma boa emagrecida e no Flu teve uma boa passagem. É que aquilo, depois, por problemas que o Walter já tinha, ao longo da sua vida, ele acabou ganhando peso novamente, mas no Fluminense me lembro que teve uma fase em que ele foi regrado e isso teve reflexo no seu rendimento em campo. Em geral, o Walter já tinha falado por mais de uma vez em entrevistas que ele tinha esse problema com o peso por conta de problemas que ele teve na infância. Então ele era um cara que na infância passava fome, a família dele não conseguia dar essa questão alimentar para ele, então a partir do momento em que ele pôde comer o que ele quisesse, ele acabou, de certa forma, fazendo isso de maneira desenfreada. E isso teve um preço. Mesmo ele sendo um atleta profissional, sabendo que precisava estar bem fisicamente para jogar, ele não conseguia se controlar. E chegou a revelar até que o seu grande problema eram os doces. O que fez com que ele ganhasse por aí o apelido de Walter Bolacha. O que o Walter se tornou? Aqui agora vem a grande questão do vídeo. O Walter não é mais o mesmo Walter de 10 anos atrás, por exemplo. Antes, mesmo ele estando bem acima do peso, ele ainda conseguia desenrolar, porque ele era um cara novo ainda. Então ainda tinha também explosão, agilidade, mas é aquilo. Ele estando bem acima do peso no futebol profissional, era uma questão normal que, com o passar do tempo, o rendimento dele fosse caindo de maneira avassaladora. E foi exatamente o que aconteceu. Chegou um determinado momento em que o Walter não tinha mais espaço em times de ponta. Ele acabou sendo até depois numa fase sendo pego no doping, ficando um tempo afastado do futebol, e vocês podem imaginar que isso para ele acabou sendo extremamente danoso. Hoje ele está com 35 anos e segue sendo contratado por aí, mesmo estando bem mais pesado do que na época, por exemplo, em que ele arrebentou no Goiás. Hoje ele está com 35 anos, caminhando para um fim de carreira, e não faltam clubes querendo contratá-lo. E aí vem o detalhe. Estão contratando o Walter porque acham que ele é um bom jogador, pela sua experiência, pelo seu currículo? Não, nada disso. Os times em geral que estão contratando o Walter estão fazendo isso muito mais com a intenção de ganharem repercussão na mídia, de furarem a bolha e terem os seus nomes conhecidos. Porque o Walter, de verdade, ele não tem mais a condição de atuar no alto nível como um atleta profissional. E aí vocês podem imaginar. Peguem aí um jogador que está querendo se consolidar como um profissional, que tem ali 20, 21 anos, comparem a condição física dele com a condição física do Walter. É claro que o Walter vai estar muito atrás em todos os sentidos, tanto físico quanto também na questão da vontade. E não faltam clubes interessados nele. E aqui eu vou mostrar alguns exemplos que mostram que até o que estão fazendo com ele chega a ser algo maldoso. Ele chegou a ser contratado numa fase pelo Pelotas, que é um time lá do Rio Grande do Sul. E nesse período por lá, vocês como já devem imaginar, ele mal conseguiu jogar.
mas ele acabou voltando para a mídia. Por quê? Um dos patrocinadores do Pelotas era o Bob's, a lanchonete Bob's que vocês conhecem. E acabou então sendo feita uma foto do Walter bem acima do peso, com a camisa do Pelotas e então o patrocínio do Bob's. Essa imagem correu às redes sociais, o Walter virou motivo de piada e a repercussão foi tão grande que chegou ao ponto do próprio Bob's se pronunciar, dizendo que era contra as piadas gordofóbicas que estavam fazendo com o Walter. Então aí que eu digo, pro Pelotas foi bom? Claro que foi bom. Foram pra mídia, seus patrocinadores foram expostos, mas e pro Walter, que não conseguiu jogar direito? Recentemente ele chegou a ficar um curto período livre no mercado. Ele estava defendendo o São Borja, que é outro time do Rio Grande do Sul, ficou um tempinho livre e agora acertou com a sua nova equipe. E a maneira como ele apareceu na sua apresentação, bem acima do peso, também voltou a colocar o Walter nas redes sociais. O time que o contratou agora, que é com quem ele tem contrato atualmente, é o Rolim de Moura, time que disputa a Série B do Campeonato Rondoniense. Então ele foi apresentado e logo de cara era mais do que explícito, mais do que nítido que o Walter não tem mais a condição física de um atleta profissional. E aí agora, aqui vem o pulo do gato. Você conhecia o time Rolim de Moura? Eu particularmente não desmerecendo, mas eu não conhecia. É um time que joga a Série B do Rondoniense. E por que agora nós estamos falando do Rolim de Moura aqui nesse vídeo e você está conhecendo essa equipe agora? Simplesmente por conta do Walter, que é um cara que tem um currículo e hoje em dia é meme por conta do seu peso. Porque se não fosse por isso, talvez eu, você, nunca soubéssemos da existência do Rolim de Moura. E o mesmo vale para o Pelotas e o mesmo vale para o São Borja e assim em diante. Hoje os clubes estão contratando o Walter para ganhar mídia e não para ter de fato um jogador profissional. Agora, fica aqui o questionamento para o Walter. É isso que ele quer daqui em diante até ele encerrar a sua carreira? Ser visto como uma piada, uma chacota? Porque é aquilo que eu falei pra vocês, o Walter, mesmo pesado na época do Goiás, por exemplo, jogava muita bola, tinha muita qualidade. Então, eu nem acho que seja justo com ele mesmo, ele agora no fim de carreira ter que passar por isso, sendo que ele já foi um grande jogador. Já jogou em times grandes do futebol brasileiro. É algo que pra mim, de fato, não faz sentido. Mas claro, pra quem está o contratando e vai continuar contratando, para eles está ótimo nessa questão do marketing. Mas isso tem um preço também na questão pessoal do jogador e é isso que muita gente não está enxergando. Enfim, creio que alguns de vocês vão comentar sobre a questão do próprio Walter nunca ter tentado, assim, de uma maneira geral, evoluir nessa questão física. Ele, como eu disse, chegou a ter uma fase muito boa nessa questão da disciplina no Fluminense, mas depois desandou de novo. Isso é verdade, o jogador profissional ele tem que ter mais atenção com essa parte. Só que o problema do Walter fica nítido até por entrevistas que ele já deu que não é uma questão física, e sim uma questão psicológica, por problemas que ele passou ao longo da infância. Então fica difícil você querer que um jogador que convive com traumas, da noite pro dia, vire outra mentalidade. É muito complicado, então por isso digo que ele tá tendo um triste fim. Porque um cara que jogou a bola que ele jogou, com os clubes que passou, tá agora se sujeitando a ser só um elemento de marketing. É algo que, de fato, me deixa muito assustado. Agora eu queria saber de você e entender também o que você pensa sobre essa história que eu tô trazendo do Walter aqui, que agora vai jogar a Série B do Campeonato Rondoniense pelo Rolim de Moura. Não se esqueça de comentar para que a gente possa trocar uma ideia. Então, bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa terça-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!